O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 5. Yanasandhi-Parva. Capítulo 51. Dhritarashtra prevê a destruição dos Kurus. Dhritarashtra disse: todos esses mencionados por ti são, de fato, dotados de grande coragem, mas todos eles juntos são iguais a Bhima sozinho. O meu medo, ó filho, do colérico Bhima é, de fato, muito grande, como o de um veado cevado de um tigre enfurecido. Eu passo todas as minhas noites em insônia, dando suspiros profundos e ansiosos com medo de Vrikudara, ó filho, como um animal de alguma outra espécie com medo do leão. De braços fortes, e em energia igual ao próprio Sakra, eu não vejo neste exército inteiro nenhuma pessoa que possa resistir a ele em batalha. Extremamente colérico e resoluto em animosidade, aquele filho de Kunti e Pandu não sorri nem em brincadeira, é louco com raiva, lança seus olhares obliquamente, e fala em uma voz de trovão. De grande impetuosidade e grande coragem, de braços longos e grande força, ele não deixará vivo, em batalha, nenhum dos meus filhos tolos. De fato, Vrikudara, aquele touro entre os Kurus, girando sua massa em batalha como um segundo Yama com massa na mão, matará todos os meus filhos que estão afligidos por uma pesada calamidade. Agora mesmo eu vejo aquela massa terrível dele, com 8 lados feitos de aço, e adornada com ouro, erguida como a maldição de um Brahmane. Como um leão de força imensa entre um bando de veados, Bhima vagará entre minhas tropas. Somente ele, entre seus irmãos, sempre mostrou sua força cruelmente em relação aos meus filhos. Comendo vorazmente, e dotado de grande impetuosidade, desde a sua infância ele tem se comportando hostilmente para com os meus filhos. O meu coração treme, ao lembrar, que mesmo em sua infância, Duryodhana e outros filhos meus, enquanto lutando com ele, esportivamente, eram sempre postos no chão por Bhima semelhante a um elefante. Pai, os meus filhos sempre foram oprimidos por seu poder, e é esse Bhima de bravura terrível que foi a causa deste rompimento. Agora mesmo eu vejo Bhima, louco de raiva, lutando na própria vanguarda, e devorando toda a minha hoste consistindo em homens, elefantes e corcéis. Igual a Drona e Arjuna em armas, sua velocidade é igual à velocidade do vento, e em ira semelhante ao próprio Mahesvara, quem é, ó Sanjaya, que matará aquele herói colérico e terrível em batalha. Eu penso que é um grande ganho que os meus filhos não tenham sido mortos naquela época por aquele matador de inimigos que é dotado de tal energia. Como pode um ser humano resistir à impetuosidade daquele guerreiro em batalha que matou Yakshas e Rakshasas de força terrível no passado? Ó Sanjaya, mesmo em sua infância ele nunca esteve completamente sob o meu controle. Prejudicado por meus filhos perversos, como pode aquele filho de Pandu estar sujeito ao meu controle agora? Cruel e extremamente colérico, ele se quebrará, mas não se dobrará. De olhares oblíquos e sobrancelhas contraídas, como ele pode ser induzido a permanecer calmo? Dotado de heroísmo, de poder incomparável e cor clara, alto como uma palmeira, e em altura maior do que Arjuna pela medida do polegar, o segundo filho de Pandu supera os próprios corcéis em rapidez, e os elefantes em força, fala com pronúncia indistinta, e possui olhos que têm a cor do mel. Em relação à forma e força, ele era assim mesmo em sua juventude, como eu realmente ouvi muito antes dos lábios de Vyasa. Terrível e possuidor de poder cruel, quando zangado ele destruirá em batalha com sua massa de ferro carros e elefantes e homens e cavalos. Por agir contra os seus desejos, aquele principal dos batedores que é sempre colérico e furioso foi anteriormente, ó filho, insultado por mim. Pai, como os meus filhos aguentarão aquela massa dele que é reta, feita de aço, compacta, de lados belos, adornada com ouro, capaz de matar uma centena, e que produz um som terrível quando arremessada no inimigo? Pai, ó filho, os meus filhos tolos estão desejosos de cruzar aquele oceano inacessível constituído por Bhima, o qual é realmente sem margens, sem uma balsa sob ele, imensurável em profundidade, e cheio de correntezas impetuosas como o percurso de flechas.
tolos na verdade, embora contando vantagem de sua sabedoria. Pai, os meus filhos não me escutam embora eu grite. Vendo somente o mel, eles não veem a queda terrível que está diante deles. Aqueles que avançarem para a batalha com a própria morte naquela forma humana estarão sem dúvida fadados à destruição pelo Ordenador Supremo, como animais dentro da vista do leão. De 4 cúbitos completos de comprimento, dotada de 6 lados e grande poder, e tendo também um toque mortal, quando ele lançar sua massa da funda, como os meus filhos, ó filho, suportarão o seu ímpeto? Girando sua massa e quebrando com ela as cabeças de elefantes hostis, lambendo com sua língua os cantos de sua boca e dando longas respirações, quando ele avançar com rugidos altos contra elefantes poderosos, devolvendo os gritos daqueles animais enfurecidos que possam avançar contra ele, e quando entrando na formação cerrada de carros ele matar, depois de visar corretamente os principais guerreiros à frente dele, qual mortal do meu partido escapará dele que parece uma chama ardente, oprimindo as minhas tropas e abrindo uma passagem através delas, aquele herói de braços fortes, dançando com massa na mão, exibirá a cena testemunhada durante a dissolução universal no fim de um Yurga. Como um elefante enfurecido esmagando árvores adornadas com flores, Vrikudara em batalha penetrará com fúria nas tropas de meus filhos, privando só meus guerreiros de seus carros, motoristas, corcéis e hastes de bandeira, e afligindo todos os guerreiros lutando de carros e das costas de elefantes, aquele tigre entre homens, ó Sanjaya, como a correnteza impetuosa do Ganges, derrubando árvores diversas que se encontram em suas margens, subjugará em batalha as tropas de meus filhos. Sem dúvida, ó Sanjaya, afligidos por medo de Bhimazena, meus filhos e seus dependentes e todos os reis aliados fugirão em diferentes direções. Foi esse Bhima que, tendo entrado antigamente, com a ajuda de Vasudeva, nos aposentos mais recônditos de Jarasandha, derrotou aquele rei dotado de grande energia, aquele senhor de Magadha, o poderoso Jarasandha, que tendo subjugado completamente a deusa terra, a oprimia com sua energia. Que os Kauravas pela bravura de Bhishma, e os Andakas e os Vrishnis por sua política não pudessem ser subjugados por ele era devido somente à sua boa sorte. O que poderia ser mais extraordinário do que isto? Que o filho heróico de Pandu, de braços fortes e sem quaisquer armas, tendo se aproximado daquele rei, o matasse em um instante. Como uma cobra venenosa, cujo veneno tem se acumulado por anos, Bhima, ó Sanjaya, vomitará em batalha o veneno de sua ira sobre meus filhos. Como o principal dos celestiais, o grande Indra, atingindo os Danavas com seu raio, Bhimazena, com massa na mão, matará todos os meus filhos. Incapaz de ser resistido ou detido, de ímpeto e poderes violentos, e com olhos cor de cobre, eu vejo agora mesmo aquele Vrikudara caindo sobre os meus filhos. Sem massa ou arco, sem carro ou cota de malha, lutando só com seus braços nus, que homem poderia resistir diante dele? Bhishma, o regenerado Drona, e Kripa o filho de Saradvati, esses estão tão familiarizados quanto eu estou com a energia do inteligente Bhima. Conhecedores da prática daqueles que são nobres, e desejosos de morte em batalha, esses touros entre homens tomarão suas posições na vanguarda do nosso exército. O destino é poderoso em toda parte, especialmente no caso de um homem, pois vendo a vitória dos Pandavas em batalha eu, contudo, não contenho meus filhos. Estes meus arqueiros poderosos, desejosos de trilhar aquele caminho antigo, que conduz ao céu, sacrificarão suas vidas em batalha, cuidando, no entanto, da fama terrestre. Ó filho, meus filhos são os mesmos para esses arqueiros poderosos como os Pandavas são para eles, pois todos eles são os netos de Bhishma e discípulos de Drona e Kripa. Ó Sanjaya, os pequenos serviços aceitáveis que nós temos sido capazes de fazer para estes 3 veneráveis certamente serão retribuídos por eles devido às suas próprias disposições nobres. É dito que a morte em batalha de um kshatriya que ergueu armas e deseja cumprir as práticas kshatriya é, de fato, boa e meritória. Eu lamento, no entanto, por todos aqueles que vão lutar contra os Pandavas. Aproxima-se agora aquele perigo que foi previsto por Vidura no início.
Parece, ó Sanjaya, que a sabedoria é incapaz de dissipar a angústia, por outro lado, é a angústia opressiva que dissipa a sabedoria. Quando os próprios sábios que estão emancipados de todos os interesses mundanos e que contemplam, permanecendo à distância, todos os assuntos do universo são afetados por prosperidade e adversidade, é de admirar que eu sofra, eu que tenho minhas afeições fixas em 1000 coisas como filhos, reino, esposas, netos e parentes. Que benefício possivelmente pode estar reservado para mim na acessão de tal perigo terrível? Refletindo sobre todas as circunstâncias, eu vejo a destruição certa dos Kuryus. Aquela partida de dados parece ser a causa deste grande perigo dos Kuryus. Pai, esse pecado foi cometido por tentação pelo tolo Duryodhana, desejoso de riqueza. Eu acredito que tudo isso é o efeito adverso do tempo, sempre fugaz que ocasiona tudo. Atado à roda do tempo, como sua periferia, eu não sou capaz de fugir disso. Dize-me, ó Sanjaya, aonde eu irei? O que eu farei, e como eu o farei? Estes Kauravas insensatos serão todos destruídos, sua hora tendo chegado. Desamparadamente eu terei que ouvir o lamento das mulheres quando meus 100 filhos estiverem todos mortos. Oh, como a morte pode cair sobre mim! Como um fogo ardente na estação do verão, quando incitado pelo vento, consome grama seca, assim Bhima, massa na mão, e unido com Arjuna, matará todos do meu lado. Capítulo 52. Idem. Dhritarashtra disse: ele a quem nós nunca ouvimos falar uma mentira, ele que tem Dhananjaya para lutar por ele pode ter a soberania até dos 3 mundos. Refletindo dia a dia, eu não acho guerreiro que possa, em seu carro, avançar em batalha contra o manejador do Gandiva. Quando aquele manejador do Gandiva disparar flechas aladas e nalicas e setas capazes de perfurar o peito de guerreiros, não haverá rival dele em batalha. Se aqueles touros entre homens, aqueles heróis, Drona e Karna, aqueles principais dos homens poderosos, versados em armas e invencíveis em batalha, resistirem a ele, o resultado pode ser muito duvidoso, mas eu estou certo de que a vitória não será minha. Karna é compassivo e desatento, e o preceptor é idoso e tem afeição por esse pupilo. Partha, no entanto, é hábil e poderoso, de firme aperto de arco. Terrível será o combate entre eles, sem resultar na derrota de ninguém. Conhecedores de armas e dotados de heroísmo, todos eles ganharam grande renome. Eles podem abandonar a própria soberania dos deuses, mas não há chance de obter vitória. Haveria paz, sem dúvida, após a queda ou destes dois, Drona e Karna, ou de Falguna. Não há ninguém, no entanto, que possa ou matar ou derrotar Arjuna. Pai, como pode esta ira que foi excitada contra meus filhos tolos ser pacificada? Há outros que, familiarizados com o uso de armas, que sendo conquistadores são conquistados, mas é ouvido que Falguna sempre conquista. 33 anos se passaram desde o tempo quando Arjuna, tendo convidado Agni, o gratificou em Kandava, derrotando todos os celestiais. Nós nunca soubemos de sua derrota em lugar nenhum, ó filho. Como o caso de Indra, a vitória é sempre de Arjuna, que tem como seu quadrigário em batalha Rishikesa, dotado do mesmo caráter e posição. Nós soubemos que os 2 Krishnas no mesmo carro e o Gandiva encordoado, essas 3 forças, se reuniram. Em relação a nós não temos um arco daquele tipo, ou um guerreiro como Arjuna, ou um quadrigário como Krishna. Os seguidores tolos de Duryodhana não estão conscientes disso. Ó Sanjaya, o raio brilhante ao cair sobre a cabeça deixa algo não destruído, mas as flechas, ó filho, disparadas por Kiritin não deixam nada não destruído. Agora mesmo eu vejo Dhananjaya atirando suas flechas e cometendo uma destruição em volta, separando cabeças dos corpos com suas chuvas de flechas. Agora mesmo eu vejo a conflagração de flechas, brilhando em todas as direções, emanando do Gandiva, consumindo em batalha as tropas dos meus filhos. Agora mesmo me parece que, em pânico pelo estrépito do carro de Savyasashin, o meu vasto exército consistindo em diversas tropas está fugindo em todas as direções.
como um incêndio tremendo, vagando em todas as direções, de chamas elevadas instigadas pelo vento, consome folhas secas e grama, assim a grande fama das armas de Arjuna consumirá todas as minhas tropas. Kiritin, aparecendo como um inimigo em batalha, vomitará inúmeras flechas e se tornará irresistível como a morte que a tudo destrói incitada pelo Ordenador Supremo. Quando eu ouvir constantemente sobre os maus presságios de diversos tipos acontecendo nas casas dos Kurus e em volta deles e no campo de batalha, então a destruição, sem dúvida, tragará os Bharatas. Capítulo 53. Dhritarashtra diz que ele deseja a paz. Dhritarashtra disse: dotados de grande coragem e ávidos pela vitória, assim como os próprios filhos de Pandu são, assim são seus seguidores, que estão todos decididos a sacrificar suas vidas, e determinados a obter vitória. Tu mesmo, ó filho, me falaste dos meus inimigos poderosos, isto é, os reis dos Panchalas, os Kekaias, os Matsyas, e os Magadas. Ele, além disso, que a sua vontade pode subjugar todos os três mundos com Indra em sua chefia, até aquele Criador do Universo, o poderoso Krishna, está empenhado em dar vitória aos Pandavas. Com relação a Satyaki, ele adquiriu no instante toda a ciência de armas de Arjuna. Aquele descendente da família de Sine permanecerá no campo de batalha, disparando suas flechas como agricultores semeando sementes. O príncipe de Panchala, Drishtadyumna, aquele poderoso guerreiro em carro de atos impiedosos, conhecedor de todas as armas superiores, lutará com a minha hoste. É grande o meu medo, ó filho, da cólera de Yudhishthira, da destreza de Arjuna, e dos gêmeos e Bhimazena. Quando aqueles senhores de homens, no meio do meu exército, espalharem sua rede sobre-humana de flechas, eu temo que as minhas tropas não saiam dela. É por isso, ó Sanjaya, que eu lamento. Aquele filho de Pandu, Yudhishthira, é belo, dotado de grande energia, altamente abençoado, possuidor de força Brahma, inteligente, de grande sabedoria, e alma virtuosa. Tendo aliados e conselheiros, unido com pessoas preparadas para a batalha, e possuindo irmãos e sobre o que são todos heróis e poderosos guerreiros em carros, aquele tigre entre homens, o filho de Pandu, é também dotado de paciência, capaz de executar seus planos, compassivo, modesto, de poderes que não podem ser frustrados, possuidor de grande erudição, com a alma sob controle adequado, sempre servindo aos idosos, e de sentidos subjugados, possuidor dessa maneira de todas as habilidades, ele é semelhante a um fogo ardente. Qual tolo, fadado à destruição e privado de razão, saltaria, como mariposa, dentro daquele brilhante e irresistível fogo Pandava. Pai, eu tenho me comportado enganadoramente em relação a ele. O rei, como um fogo de chamas longas, destruirá todos os meus filhos tolos em batalha sem deixar nenhum vivo. Eu, portanto, penso que não é oportuno lutar com eles. Ó Kauravas, sejam da mesma opinião. Sem dúvida, toda a família de Kuru será destruída no caso de as hostilidades serem empreendidas. Isso me parece muito evidente, e se nós agirmos adequadamente a minha mente poderá ter paz. Se a guerra com eles não parecer benéfica para vocês, então nós nos esforçaremos para ocasionar a paz. Yudhishthira nunca ficará indiferente quando ele nos vir angustiados, pois ele critica a mim somente como a causa desta guerra injusta.